melhor ser um saqueador, um antropófago? O Alexandre parece comigo, né? Tá cheio de pelo no nariz. Pô, Alexandre. Vamos tirar esse pelinho do nariz. Um canibal! E eu vou explicar essa coisa bem estranha a partir de um autor que sempre gera polêmica. De quem eu estou falando? De H.P. Lovecraft. Não curto. Essa é a real. Não gosto dele. Acho fraco. Caso você não saiba, Lovecraft é um autor polêmico porque ele era, dito de uma maneira técnica, um babaca racista. Aí ele não é um autor polêmico por causa disso, né? Ele é só um otário mesmo, né? Não só racista, mas ele também era xenófobo, e ele procurava trazer em seus contos toda a sua visão de mundo extremamente problemática. H.P. Lovecraft era um membro do MBL? Não sei, tô perguntando. Porém, e esse é um dos fatos que mostra como que a arte é complexa, Lovecraft, por ser o babaca racista que ele era, ele conseguiu criar imagens de horror muito interessantes. É atribuído a ele a paternidade do gênero horror cósmico. Que aí você pode entrar numa discussão de que já tinha outros autores antes dele trabalhando isso, mas o fato é que ele é o grande nome por trás do gênero do horror cósmico. Essa popularização ela é relevante. A criação, eu não sei se a gente pode dizer que alguém criou, porque isso tudo é um movimento, né? Tipo, vai vindo um pedacinho daqui, um pedacinho dali, um pedacinho daqui, um pedacinho dali, e em algum momento isso tudo se visualiza de outra forma. Portanto, essa ideia de, criou, eu não acho muito legal. Mas atribuir o mérito de popularizar, de ser um grande nome, de ser um nome representativo, isso é merecido, é sempre devido. Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu já esqueci. Muito do horror cósmico só é possível justamente porque ele é escrito por um cara preconceituoso. Porque tem uma questão, né, que ao produzir o texto, a pintura, a música, e apresentar isso para o público, as cordas do autor são cortadas, né? O autor perde o controle dos significados, já não existe mais esse controle significativo. Isso tudo faz com que aquilo que foi produzido por uma pessoa trouxa pra caralho, tipo Lovecraft, possa ser lido de uma outra forma. E vou explicar melhor trazendo um trabalho muito, mas muito interessante. Trata-se do quadrinho O Deus Rato, de Richard Corbin, que é uma adaptação indireta de Lovecraft. Todos os elementos estão ali, mas não é uma adaptação direta de nenhum dos contos dele, embora guarde muita semelhança com o conto de Lovecraft, Os Ratos nas Paredes. Mas apesar do papo aqui parecer que vai ser sobre ratos, ele na verdade é sobre racismo. E Richard Corbin aqui consegue se aproveitar muito da visão racista do Lovecraft para dar uma... Esse movimento travado do vídeo do Alexandre tá me deixando tonto, gente. Volta. Basicamente, Corbin diz pra nós, tá vendo o racismo que o Lovecraft usava? Pois bem, eu consigo usar ele no sentido contrário. E tudo isso numa história muito, muito sinistra. Gente, eu critico muito o Alexandre, embora eu ache que se eu fosse confiante como ele é, eu seria muito parecido, porque na verdade eu já sou parecido, só falta a confiança. Mas ele fez a única coisa que eu acho que tá valendo a pena na gibisfera do YouTube, que é falar a partir de quadrinhos, que não é fazer uma resenha, que não é ler catálogo de editora, que é pensar. Às vezes ele sai da casa, às vezes ele sai, às vezes ele faz uma super interpretação que não tem nenhuma ligação com o material original, mas isso é parte da leitura, né? Como leitor, a gente produz uma imaginação, né? Como leitor, a gente imagina. E ao imaginar, a gente escapa do que foi construído. E isso é tranquilo. Não tem problema nenhum aí. Embora, só a questão é que às vezes eu não concordo com a interpretação que ele acaba construindo. Primeiro, uma rápida contextualização. O Deus Rato é uma minissérie em 5 partes que saiu pela editora Dark Horse em 2015. Cara, Dark Horse é quase sinônimo de sucesso. Logo, é um trabalho do Richard Corbin já maduro. Coroa. E esse detalhe é importante porque aqui o estilo dele já estava bastante consolidado. Richard Corbin é um artista que, caramba, merecia um vídeo só sobre a biografia dele. Porém, cabe aqui comentar que ele é um cara que passou por títulos e editoras muito importantes, como na Warren Publishing dos anos 70, onde ele lançou uma série de histórias de horror, e também fez trabalhos para DC, fez trabalhos para Marvel, além de ter passado também pela editora Vertigo. Corbin também manteve contato com a famosa revista francesa Metal Hurlant e publicou trabalhos na contraparte americana da revista, que era a Heavy Metal. Ou seja, ele era um cara que tinha trânsito tanto no mainstream quanto no underground. E daí você pode estar me perguntando, tá, como é que esse cara conseguia, assim, ser tão
plural. E isso se dá porque a arte dele é muito, mas muito singular. Corbin tem formação em artes plásticas, inclusive começou a carreira de fisiculturista, mas depois abandonou. Então, assim, só de pronto, eu quero dizer pra vocês é o seguinte, ele tem um domínio monstruoso da anatomia humana e um grande encanto por corpos sarados, musculosos. Só Quem não tem, né, Alexandre Link? Quem não tem? que Ainda mais nesse meio da gibisfera aqui. Os caras vê um rapaz sarado na academia já sai pedindo pra tirar a camisa, pra fazer a pose do Conan, pra segurar eles no colo, tudo que é coisa, né? ele usa todo esse seu talento para fazer coisas muito, muito estranhas. Parece que de alguma maneira ele usa esse conhecimento sobre anatomia para distorcer a anatomia. Daí que seus personagens têm corpos que muitas vezes se movem de uma maneira completamente não natural. Isso também se aplica aos rostos. O Corbin tem um certo fascínio por rosto. Esse é lindo, né? É um trabalho muito bacana. E olha só, ele segurando a sarjeta como se a sarjeta fosse uma barra, né? Nossa! Rostos expressivos, com traços severos. Daí que são elementos bastante tradicionais na arte dele, os olhos alongados, os narizes proeminentes, os lábios salientes. Isso para não falar no formato mesmo do rosto, que muitas vezes parece uma cara de pedra. Mesmo as personagens femininas dele, onde ele traz um traço mais arredondado e tenta trazer também uma maior delicadeza, ainda assim são rostos bastante pesados. O colorido tá lindo também, né? Nossa, parece que fica mais esquisito, cara. Mais esquisito, parece uns bonecos de cera muito estranhos. Além disso, Corbin também sempre transitou na ficção científica e no horror, e por isso ele sempre gostou desses cenários, desses ambientes que estão no limite do absurdo. Corbin usa todo um elemento, todo um conhecimento de artes plásticas, todo um domínio de uma arte acadêmica, mas distorce isso a partir de figuras um tanto grotescas e caricaturais para trazer estranheza. Eu gostei do todo o domínio de uma arte acadêmica, né? Tá bom, né, cara? É que eu não consigo pensar uma pessoa melhor para estar adaptando Lovecraft. E repito aqui, uma adaptação indireta. Vamos então para a história de O Deus Rato? Ela já começa muito estranha. Basicamente a gente está vendo duas nações indígenas disputando uma terra que a gente não sabe bem quando é. A coisa parece ser meio que imemorial, ou seja, você não sabe direito quando é que aconteceu. Pode ter sido 300 essas cores estão horrorosas, né? anos atrás, mas pode ter sido 10 mil anos atrás. E aqui basicamente a gente vê que tem uma disputa entre uma nação indígena mais beligerante, canibal, e que cultua um deus rato. E do outro lado tem apenas os remanescentes de uma outra nação que não é guerreira e que está sendo caçada. Tem a nação e tem os que alimentam a nação, né? Basicamente isso. A gente foca numa mulher que está fugindo daquela situação toda e a história dá um salto e nós estamos no início do século XX. Sim, esse prólogo é aquele tipo de coisa do tipo, tá... E aí? E é então que nós temos o nosso protagonista, Clark Elwood. Clark é um aristocrata que vive na cidade de Arkham. Clark então vem de uma família rica, tem posses, é um cara influente na cidade e também profundamente racista. Ele fala mais de uma vez o quanto que indígenas e negros são raças inferiores e basicamente ele tem nojo de pobre. Só que tem um detalhe que você já saca logo no começo do quadrinho. Olha pra cara do Clark. Ele não me parece um cara branco. Porém, vai passando batido. A gente tem aqui a diferença, né? Isso é muito curioso. Ainda mais quando a gente fala de Brasil, né? Pensar esse tipo de questão. No Brasil, torna as coisas bem mais impactantes. Todo mundo acha ele branco, todo mundo chama ele de branco, você vê no quadrinho que ele não é branco, e anotem isso porque é um elemento fundamental na história. Mas vamos lá, vamos continuar. Conta, Alexandre, conta pra nós. Clark se apaixona por Quito, mas depois resolve abandoná-la, porque ele descobre que ela posa nua por um professor ali com a sua turma, que a gente não sabe bem direito se é artes plásticas, se é anatomia, aquela aula, sei lá, mas o fato é que eles estudam o corpo dela, inclusive a partir de coisas que mostram ali uma certa impureza racial nela. Chateadinho por ter sido escroto com a mina, o Clark resolve voltar atrás dela, dizendo, não, tá, eu vou te aceitar desde que você pare com isso. Eu vou fazer o favor de te aceitar. Inclusive ele não encontra mais ela na quebrada onde ela morava, ele leva um pau ali de 3 caras estranhos. Enfim, ele perdeu a mina. Só que daí ele se lembra que ela é de uma cidade chamada Cancorro. É um lugar esquecido no tempo e amaldiçoado. E aí já começa aquela coisa bem Lovecraftiana, que sempre tem algo misterioso naquele lugar. Cara, eu detesto esse filme. Mentira. Eu tentei assistir uma vez e, sei lá, achei meio chato, parei. Naquela casa, coisas longínquas, forças abstratas. No caso específico de Cachorro Coxo, ela era uma cidade ocupada por indígenas. Depois russos chegaram naquela cidade em busca de ouro. Por 30 anos aquela cidade se urbanizou muito rápido, mas o ouro logo em seguida desapareceu e virou uma cidade abandonada. Ficando só lá terríveis seres, no caso,
pessoas mestiças. Com muito sacrifício, Clark consegue ir até Kancorro. É um lugar que parece realmente para além da imaginação, porque ele tem que subir a serra, daí tá o tempo bom, de repente neva, e neva bastante, vira uma nevasca, e depois para de nevar de novo, e daí ele chega na cidade. Inclusive, no meio do caminho, Clark se depara com um cara indígena que oferece seu serviço de guia. E aí vem a revelação, esse cara é o irmão da Quito. Algo que não convence Clark, porque Quito era branca, você... Cara, eu gostei bastante dessa narrativa dele, né? Vocês não acharam? Bah, eu gostei bastante da narração do Link. Gostei bastante mesmo. Ser irmão dela, você dessa cor aí, além de ele ser abertamente racista, a maneira como ele destrata as outras pessoas é uma coisa escabrosa. Tem uma hora que ele pede uma informação para um indígena velho na beira da estrada e ele trata o cara com desprezo. E por que ele trata com desprezo? Bom, só porque o cara é indígena. E velho? Por causa da briga com o irmão da Quito, ele acaba perdendo o carro. Claro que tem que andar no meio da neve. Uma pantera o ataca. Ele quase morre, mas daí ele é salvo na última hora. Nossa, olha ali, cara, que legal. Olha só que bacana isso. Ele esbarrou numa pessoa, né? Ele esbarrou numa pessoa coberta pelo tempo, né? Ele esbarrou em uma pessoa coberta pelo tempo. Ele quase morre, mas daí ele é salvo na última hora. E aí finalmente ele acaba chegando em Cachorro Coxo, que é uma favela, com alguns poucos casarões aos pedaços. Uma coisa bizarra sobre Cachorro Coxo é que as pessoas têm cara de rato. E isso é muito, muito estranho. Aí você já não sabe se aquilo ali são realmente seres humanos, se é uma espécie de deformidade genética, já que ali é uma cidade pequena, então é primo com primo, irmão com irmão, sei lá. E também pode ser simplesmente a visão de Clark mediante essas pessoas. Ou seja, ele, como um cara racista, vê as pessoas como seres repugnantes, como ratos. Aí o arco do Clark esclareceria isso, né? O lance é que nessa cidade todo mundo é muito hostil a ele e dá 2 conselhos. Não saia à noite e jamais vá ao cemitério. Pô, ninguém nunca explica, né? Eu gosto disso, mas é um clichêzão, né? Podia dizer, não saia à noite porque vai acontecer tal coisa. Mas isso nunca acontece, a pessoa só diz, não sai à noite. Daí o cara pensa, vou sair à noite, serve pra não sair, mas eu vou sair. Algo que se você diz pra uma pessoa normal, bem, esse sujeito vai ficar cagando embaixo da cama de medo, né? Só que no caso aqui, Não, Link, só se tá com medo da pessoa, porque, né, não, ninguém vai ficar com medo, só vai, o que estão falando? Sabe, Link é meio por ser rato, esse Link é meio cagão, né? Racista, ele acha que isso tudo é muito superstição e ele é curioso e tá atrás da Quito. Então, obviamente, ele vai sair à noite e ele vai ao cemitério. Eu vou encurtar aqui a história porque muita coisa acontece, mas basicamente ele vai ao cemitério à noite, né? Só pra garantir. Clark descobre que tem um culto ao deus rato naquela cidade. E esse culto é orquestrado pelo professor que ele conheceu lá em Arkham. Aquele cara que estava pintando ou estudando a Quito pelada. E Quito, de fato, está na cidade, só completamente dopada. Porque, casualmente, Clark chegou no dia em que Quito vai ser entregue como oferenda ao deus rato. Às vezes existe uma certa conveniência na história, né? A história às vezes é bem conveniente, senão ela não acontece, O que ele consegue impedir, mas ele acaba sendo entregue no lugar dela para ser devorado. Algo que não se consuma porque Clark cai ali no covil do bicho com outras pessoas, o monstro devora a galera que estava junto com ele e de alguma maneira Clark consegue ser poupado. Nesse sentido, vale a gente falar do monstro. Ele é uma mistura de rato gigante com urso, com um detalhe muito esquisito de ter no lugar da cabeça a caveira de um rato. Um urso-rato de Sumatra. O design é meio fraquinho, né? Sei lá, tem alguns trabalhos que ele mostrou eram muito bacanas, mas esse trabalho específico é meio fraquinho. Esse é o monstro que a cidade toda alimenta. E quem coordena esse culto são os últimos aristocratas que ainda vivem na cidade. É aquele professor universitário e o seu filho. Inclusive, esse filho vai se aproximar de Clark e vai pedir que Clark mate o pai. Porque basicamente todo mundo ali tem medo desse cara, só que o filho aqui não é nenhum anjinho, ele quer que o pai morra para ele assumir o poder. Cabe acrescentar que Clark, nesses dias que ele passa na cidade, ele fica na casa de um velho que tem uma filha novinha. E essa filha é bem... Um velho que tem uma filha novinha, mano, olha a conversa. Bem tarada. O que gera também mais um desconforto nessa história, porque a gente não sabe a idade dela, mas ela parece ser muito nova. Nesse sentido, o nojinho que o Clark tem pelos outros, pelo menos serve para ele não se abusar contra ela. Mas ela, por sua vez, tá sempre tentando assediá-lo, tá sempre deixando ele em situações desconfortáveis. Coitadinho, né? Coitadinho do Clark. Inclusive tira a roupa dele quando ele tá dormindo, lava ele, mexe nele. Ao contrário de outras histórias onde essas situações elas vão para um caminho mais erotizante, aqui só é grotesco mesmo. Aqui é feito para ser muito, muito desconfortável. É melhor, vocês não acham? O que vocês acham? Vocês acham que é melhor ser erótico ou ser desconfortável mesmo? Então, enfim, vocês já viram, né? Essa cidade parece que tá toda
bugada. As pessoas têm cara de rato, exceto os aristocratas, tem um culto para um monstro ali, tem sacrifícios humanos, aquela parada toda Lovecraftiana tá aqui. Daí vai ter uma série de reviravoltas, Clark vai lutar contra esses caras para salvar Quito, o irmão da Quito reaparece e ajuda. O Clark não sabe lutar, mano. Clark, inclusive, O Clark é cagão. acaba sendo morto também nas mãos do monstro. E no final, diante de uma grande batalha, quem salva Clark na última hora foi aquela pantera que o havia atacado na neve. Sim, aquela pantera foi atrás dele, mas acabou achando um baita de um ratão. E aí você sacou. A pantera é um gato, é um rato, por mais que seja um rato muito grande, a pantera resolve atacar. O que Uma pantera negra, hein? Uma pantera negra. não é verdade, né? Tem um monte de vídeo na internet que diante de um ratão os gatos saem tudo correndo. Sério, não tem gato que resista ao Mestre Splinter. Mas enfim, aqui tem um embate, a pantera até acaba morrendo, mas daí o Clark manda o carro pegando fogo em cima do monstro e também do professor, todo mundo explode. Tem aquele final tipicamente e todo mundo vai pros ares, mas Clark se salva com Quito e com aquela menina novinha que estava recepcionando ele. E é esse trio que resolve voltar para Arkham, deixar para trás Cachorro Coxo. Porém, antes de ir embora, Clark tem um encontro inusitado. Porque assim, ó, lembra que eu falei pra vocês que aquele professor que controlava a cidade, ele estudava anatomia ou coisa assim? Pois bem, fazia parte do culto dele fazer uma série de desenhos de pessoas mortas. Daí que eles pegavam cadáveres, faziam um certo processo ali de mumificação e usavam aquilo pra estudar. Mas por que eles desenhavam os cadáveres? Por que eles não produziam só os cadáveres? Sei lá, não faz sentido produzir só o cadáver. Então esse detalhe porque no final Clark vê uma mulher velha, estagnada diante dele. Uma cara de caveira, ou seja, uma pessoa morta. Só que ela fala, ela não tá morta, ela só é muito velha. E essa mulher, ao que tudo indica, é aquela indígena que a gente viu fugindo lá no prólogo do quadrinho. Pois é, mano, eu já tinha esquecido do prólogo. Já acabou a história, eu já esqueci do prólogo. Mas por que ela tá viva ainda? Entrega pra Clark um anel. Clark não entende porra nenhuma e segue. Chegando na cidade com Quito e a outra menina, Clark vai até a universidade e pede pra investigar o que é aquele anel. E daí um professor, amigo do Clark, vê as inscrições ali, consulta na biblioteca e eis uma revelação que estava óbvia o tempo todo. Clark é descendente de indígenas. Algo que traz espanto para todos. Inclusive o professor fala para Clark. Menos pro leitor, né? Mas a cara de apavorado do Clark, ele é muito curioso. Que olha, você vai me desculpar, mas você agora precisa sair daqui. Sim, eu descobri Caraca! que você tem uma bisavó, tataravó, sei lá, que é negra. Você não pode mais andar por aqui. Você agora é essa coisa terrível que é um mestiço. Clark deixa em choque a universidade e ambos resolvem voltar para Cachorro Coxo. E lá, inclusive, acaba se casando com as duas, tanto com a Quito como com outra menina, tem uma porrada de filho e final feliz. Eu gosto muito dessa cena de revelação no final, onde o Clark descobre que a pele dele é negra, que ele tem uma origem mestiça, porque o tempo todo a gente tá vendo isso. O tempo... É, mas é que ele não tem essa prova, né? Ele não tem a prova, essa que é a questão. O mundo que ele conhece não é esse. Ele tá ali, tá diante dele, mas ele é cego ao mundo que o cerca e a forma como ele próprio está no mundo. Todas as pessoas ao redor dele são igualmente cegas para isso. Até que, então, por um mecanismo de razão, né, de uma razão que ele conhece, que ele domina, ele toma conhecimento disso. As pessoas da cidade de Arkham também estão vendo isso. E ninguém se dá conta. Tem uma história chamada Luz em Agosto. Tá? É um dos meus livros favoritos, do William Faulkner. E ele retrata um movimento semelhante, só que construído com uma finesse, né? Homem de origem indígena, visivelmente negro e que nunca se aceitou assim. Só que essa negação de si também é uma negação coletiva. Como ele tem grana, como ele é da elite, bom, ele não pode ser negro. Você está diante de um cara negro, mas como ele é rico, ele deve ser branco. O que está se dizendo é que uma pessoa negra, quando rica, ela é aceita por ser rica, não por ser negra. Não. É aceita a ponto de se imaginar, de se construir, de se identificar aquela pessoa como branca. Até porque fazer isso, né, esse movimento de transformação da etnia, também é um movimento de conservação do poder. Ainda extrapolando essa questão racial, bom, tem todo aquele lance das pessoas com cara de rato, que isso é jogado e também não é resolvido. Eu fico pra mim que aquilo aí, na verdade, é a perspectiva que Clark tem das pessoas. E também tem outros elementos que são interessantes. Por exemplo, Quito, quando estava em Arkham, ela era mostrada como branca. Só que um detalhe, toda vez que a gente viu... Realmente, a gente viu ela como branca, né?
A gente viu ela como branca, dado a paleta de cores aqui, né? O Quito no quadrinho foi a partir de memórias de Clark. Ou seja, Clark havia como uma mulher branca. Só que depois que ele chega em Cachorro Coxo, a gente vê Quito como uma mulher tipicamente indígena. Aliás, o que tudo dá a entender é que aquela comunidade indígena que foi perseguida no prólogo, pois bem, ela agora assumiu de volta a cidade. Foi preciso vencer os colonos e aquela seita macabra para aqueles indígenas que eram perseguidos por tanto tempo que eles pudessem voltar a morar ali. Deixa eu comentar rapidamente o conto Os Ratos nas Paredes. A história é bem diferente. Comenta pra nós, Alexandre. Comenta pra nós, Alexandre. O que mais a gente tem pra fazer, não é verdade? Se trata de um aristocrata americano que volta pra Inglaterra pra herdar um casarão que fica na beira de um penhasco. Aquele casarão eles descobrem que tem uma fundação que é muito antiga, é anterior aos romanos, é anterior aos celtas. É um troço que parece ter sido construído na aurora da humanidade. Lá dentro, inclusive, depois eles acham esqueletos de seres quadrúpedes, ou seja, quem construiu talvez nem era humano. E toda a trama gira em torno desse aristocrata que está nesse velho casarão com seus gatos e ele está sempre ouvindo ratos nas paredes. Sim, tem ratos entre... Caraca, mano. O pior que a ideia é muito boa, embora isso me lembre muito o Lobo nas Paredes do Gaiman, e aí talvez por isso venha uma memória afetiva. Na construção. Ele nunca vê direito, tá sempre por trás. Também assim. lembra um pouquinho do Coração Satânico. Não, não é Coração Satânico. É Coração Delator, do Alan Poe, e isso, né, traz aquela memóriazinha de, eu acho que é legal. Da parede, da cortina. Só que assim, não é pouco, tá? É muito rato, muito rato. Daí, com a ajuda de um amigo do filho dele que ele já faleceu, com pesquisadores, eles resolvem descer nas fundações daquele casarão. Eles descobrem que no subsolo tem uma passagem que vai ainda mais lá pra baixo. Como é na beira do penhasco, ninguém nunca se aventurou pra ir lá ver direito como é que era. E, bom, aí eles descobrem uma série de esqueletos, todos eles ruídos. E tem também uma série de celas e altares. Então tinha ali um culto macabro, algo arcaico da mesma... Cara, eu não tô entendendo por que tá aparecendo esses desenhos aqui. Isso aqui é uma ilustração feita pro conto? Ou é outro gibi e só acharam essas imagens e colocaram aqui? Uma época Aqui eu fiquei confuso, Link. Aqui eu fiquei confuso. Range. Só que o Lovecraft aqui, muito habilmente, coloca a coisa numa certa zona de ambiguidade. Porque assim, ó, os ratos, apenas o aristocrata e o seu gato o percebem. Nenhum dos pesquisadores viu os ratos. Porém, o que todos viram foram esses ossos ruídos e essas celas. O que dá a entender que, na verdade, foram os ancestrais desse aristocrata que tinham um culto canibal ali. Eles que prendiam pessoas e ruíam ossos. Daí o final que mostra esse aristocrata ficando até que faz sentido, né? É uma boa história. Meio pirado e fica um troço meio dúbio. A gente não sabe se os ratos atacaram eles ou se foi o cara mesmo que atacou e começou a comer todo mundo. Pra mim ficou mais óbvio a segunda opção, ou seja, ele começou a devorar os pesquisadores que estavam juntos a ele. Então, nota, a história é bem diferente, mas tem algumas coisas aí que são importantes a gente prestar atenção. Primeiro, eu tô realmente procurando a semelhança aqui, porque cientista e rato junto, daí é a mesma coisa. Eu não consegui ver muita semelhança, não. A não ser a questão de desconhecer a própria história, né? A própria origem. Isso é um elemento comum, mas isso é um elemento comum de muitas narrativas. O protagonista aristocrata, que é uma projeção do Lovecraft. É sabido que Lovecraft teve uma boa educação, veio de uma família que lá atrás teria sido abastada, etc, etc. Então ele tinha aquele recalque do tipo, eu sou um nobre e ninguém me reconhece. Sabe aquela coisa assim do tipo, eu sou destinado à grandeza e ninguém me percebe. Só que não sei porque me parece muito que o Alexandre tá falando dele mesmo. O segundo ponto que eu quero aqui salientar é que no conto Os Ratos nas Paredes, você tem uma série de comentários racistas. E assim, não é pouco, é muito racista. Todo mundo que se envolve com negros naquela história acaba se convertendo para um ritual voodoo, sei lá qual. É sempre aquela coisa assim da negritude arcaica, misteriosa, mágica. E para piorar... Mas esse provavelmente, provavelmente é o reflexo do medo, né? O desconhecimento que o Lovecraft tem sobre essa cultura, sobre esse povo, sobre essas pessoas, faz com que ele tenha medo e com que ele permita que a imaginação dele preencha as lacunas do desconhecimento. E quanto mais a imaginação trabalha, mais medo ele tem, né? O gato do protagonista se chama Niggerman. Sim, traduzindo livremente... negão. Negão, como ele chama na história, que serve pra esquentar mas nesse nível, cara, seus pés enquanto ele dorme. Por causa disso tudo, aquilo que Richard Corbin vai fazer em Deus Rato acaba sendo muito mais interessante, porque ele pega basicamente o horror cósmico e ele inverte a parada. À medida em que o horror cósmico de Lovecraft é muito uma resposta ao quanto que ele não conseguia compreender
quem era diferente dele? Foi o que eu comentei antes, né? A incompreensão, né, leva a essa abstração. Né? E a abstração que vai estar no texto dele, né? Daí que esse racismo extremamente forte na parte dele acabava servindo para ele produzir uma série de imagens bastante interessantes de monstros. O horror cósmico, portanto, ele é acima de tudo uma espectralização do outro. É você tornar o outro um espectro. E que no caso pode ser um outro muito concreto. É o seu vizinho negro. Só que você vê nele o signo de um horror, e um horror espectral. Algo que você não consegue delimitar simplesmente na cor da pele, mas é a partir daquela cor da pele que você tem uma série de imagens estranhas da pessoa. Você começa a ver na pessoa uma série de horrores, um atrás do outro, levando você até um labirinto de pesadelos. É graças a essa O nome disso é psicopatia. visão radicalmente racista do Lovecraft que é possível ter imagens tão interessantes de horror cósmico. O Alexandre Link acabou de defender o racismo. Posso publicar isso? É graças ao traço que o Lovecraft era que o horror cósmico é tão interessante. Daí a importância de você ser um saqueador, de você ser um antropófago. Não se trata aqui de você entrar na igreja do Lovecraft e se converter a ele, mas também não se trata de você passar na frente e cuspir na porta. O mais fundamental, o mais ético a se fazer é se portar como um saqueador. Invada a igreja Lovecraft e se aproprie, engula o que te interessa. Cara, foi legal, foi legal. Eu não sei se vocês gostaram, mas eu gostei bastante.